Só para mim concluir, para que não aconteça, eu entendi a Vossa Excelência explicando, porque vários requerimentos também foram aprovados aqui e voltaram com a resposta prejudicado, posterior, anterior, prejudicado, prejudicado, ou seja, mesmo com todo o trabalho nosso, vai para lá e há toda uma manobra para não responder o que realmente o Legislativo precisa saber e está querendo entender. Então, está de parabéns e pode contar com esse vereador e, com certeza, os vereadores do bloco ao qual faço parte vão votar favorável. Eu não tenho dúvida disso, vereador Rodrigo da Imobiliária. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. E só para concluir aqui, a parte eu forneci, o senhor só autoriza. Então, eu autorizo a parte. Então, obrigado vamos pela seguir parte, o vereador. procedimento. Então, antes de fornecer a palavra para o professor Giovanni, quando o nobre vereador se refere a uma manobra, né, uma situação que vai acontecer nessa casa, o senhor está se dirigindo à presidência dessa casa também. Então, isso que você acabou de colocar para o público de casa, para os internautas, para o público presente, não procede. Tá? Então, quero deixar bem claro aqui que não teve nenhuma manobra para prejudicar o requerimento do nobre vereador Rodriguinho. Tá? Então, questão de ordem, senhor presidente. Não, agora eu vou continuar a discussão. Questão de ordem. Não vou fornecer a questão de ordem agora. Em outro assunto eu posso fornecer Peço a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador. Está com a palavra o professor Giovanni por 5 questão de ordem, minutos. senhor presidente. Existiu uma manobra que está rigidamente correta. Não tem nenhuma manobra. A manobra está entendeu? rigidamente correta, senhor presidente. Não, Questão de ordem, senhor presidente. peço que respeite a presidência dessa casa, vereador Alexandre Peixinho. Peço que respeite o trabalho desse presidente. Questão de ordem, senhor Tá, presidente. eu só peço que você respeite o trabalho desse presidente. Mas Tá, eu estou respeitando, senhor agora, presidente. eu não vou fornecer a questão de ordem, eu vou continuar o assunto do requerimento, que é de extrema importância para as ADIs que estão presentes aqui. Questão de ordem, Todos senhor os presidente. vereadores querem se manifestar referente a esse assunto. Então, eu peço para que o nobre vereador respeite a decisão desse presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu não vou fornecer e vou voltar ao assunto em discussão. Em discussão, o requerimento número 98 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Tem a palavra o professor Giovanni por 5 minutos. Peço uma parte, vereador. Está em discussão o requerimento. Então, aí você vai fornecer a parte ou você vai discutir o requerimento? Sim, eu vou falar sobre o requerimento, mas alguém me pediu uma parte, eu não ouvi quem é. Está claro. Tem a parte o vereador, nobre vereador Alexandre Peixinho por 1 minuto. É só para dizer para Vossa Excelência que eu não desrespeitei Vossa Excelência em momento algum. E também quero dizer para Vossa Excelência que a manobra, no bom sentido, de acordo com o regimento interno, onde tem os tempos e tal. Ninguém denegriu a imagem de ninguém fez nada. É só para que o senhor... assim, quando quem não tem argumento, não prossegue o assunto. Bom. Pois não, vereador Abner. Eu só quero completar o que o vereador... Tem a parte o vereador Abner por 1 minuto. Completar a fala do vereador, do presidente da casa, Beto do Juarez, porque quando o vereador Alexandre Peixinho, por favor, aguarda para poder falar. Ele falou que tinha uma manobra para nós não aprovar, tal. Eu ainda fui claro no início da minha fala. Vamos aprovar esse requerimento. Certo? Eu fui claro e não existe manobra, não. A prefeitura, o prefeito está lá para dar esclarecimento, sim. Ele não vai correr de esclarecimento nenhum. Certo? E o esclarecimento vai ser passado, sim. Muito obrigado. Continua com a palavra o vereador professor Giovanni. Obrigado. Bom, eu queria dizer a vocês que eu também vou aprovar esse requerimento. Eu faço questão de aprovar esse requerimento, porque ele traz aqui algo que é muito complexo, que é muito sério, que não foi discutido pela primeira vez na audiência que teve aqui.
é algo que a gente vem discutindo, eu e a professora Selma, isto dentro da Câmara, isto com alguns profissionais, isto com o Conselho Municipal de Educação. Isto aqui é um assunto muito complexo. Nós temos diversas prefeituras no entorno da região que estão vivendo o mesmo problema que nós estamos vivendo. E essa semana eu conversei com a Suelen, ela esteve aqui conversando comigo, e ela me disse: professor, nós temos uma decisão judicial. E eu pedi a ela que me trouxesse essa decisão judicial. Porque como é que nós temos uma decisão judicial onde se colocaria todo esse questionamento que o vereador Rodrigo colocou com a ajuda de vocês, é um questionamento nosso também. É muito importante que a gente esclareça toda essa situação. E aí a Suelen acabou não me trazendo esse documento que ela disse que tem. E a gente acaba, então, na correria do dia a dia, esperando que ela traga e eu não fui atrás. Mas eu quero deixar claro que eu apoio essa luta, que eu vou aprovar esse requerimento e vou buscar as respostas junto com vocês. É importante, por quê? Porque é uma situação que eu já disse algum tempo aqui atrás, que eu considero vocês, cuidadoras, educadoras, como pessoas muito importantes dentro desse processo, que é a formação do ser. Não dá realmente, como alguém colocou aqui no requerimento, para separar as coisas. Só que eu também coloco já aqui uma fala do secretário José Zunkler. Ele está disposto a resolver o problema e ele vai seguir a lei. É uma coisa que ele sempre tem essa preocupação quando nós conversamos com ele, de buscar o que diz a lei. Então, se hoje houver realmente uma determinação judicial para que se possa equiparar as ADIs, as ACs, com as professoras, tem que ser feito, né? Tem que ser feito, tem que se seguir o que determina o judiciário. Mas isso a gente tem que realmente verificar. Vai ser um processo que eu tenho certeza que vai de encontro ao que o prefeito Binho colocou, e é por isso que vocês estão aqui. Porque o prefeito Binho, ele propôs mudança. E vocês acreditaram e estão acreditando nessa mudança. Isso é importante. Vocês estão aqui porque vocês estão cobrando essa mudança. Peço que o professor, o vereador, conclua. Pois não. E uma das coisas que ele colocou é a valorização do funcionalismo público. Porque é através de vocês que o poder público presta um bom serviço. Então, ele está empenhado nesse sentido, o secretário Zunkler está empenhado nesse sentido, e nós estamos juntos para que isso se resolva. Quero deixar claro que eu vou aprovar o requerimento. Obrigado. Em discussão, o requerimento número 98, Peço a palavra, 2014, peço a palavra, senhor presidente. Do vereador Rodrigo da Imobiliária. Tem a palavra a vereadora Deia por 5 minutos. Na sequência, o vereador Teixeira da Combloco. Eu aprovo o requerimento. Penso que sempre deixei claro o apoio às ADIs, a toda a categoria dos professores. É importantíssimo, porque quando a gente valoriza o profissional, a gente valoriza a educação como um todo e valoriza a comunidade. Mas, antes de tecer alguns comentários da forma como eu vejo essa questão, eu não posso deixar, senhor presidente, de fazer um comentário porque a gente sempre faz o comentário pensando que as coisas não aconteçam de novo, pelo menos quando a gente não concorda com elas. Eu não posso concordar que uma parte da categoria da educação seja utilizada como massa de manobra. Todo mundo sabe, Mairinque, todo mundo sabe que há uma justiça a ser feita ainda com relação às ADIs. O prefeito Binho nunca se negou isso. Se o vereador Rodrigo
que foi eleito pela base, que assinou embaixo o compromisso do prefeito Binho, faz desta forma, e se referindo a uma lei que eu peço aqui que ele me apresente qual que é a lei 5.446 de 2009 do deputado federal Carlos Zaratini do Partido dos Trabalhadores. Se tiver uma lei que foi mencionada no requerimento, eu quero ver a lei. Pelo Google, a gente observa se a lei existe ou não. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer, porque é muito difícil. A categoria das ADIs são de mulheres que muitas vezes não têm uma jornada só. Essa semana retrasada, uma palavra minha, e às vezes a gente, na empolgação, ou quem vai digitar matéria de jornal acaba fazendo, ficou a impressão de que eu falava até no aumento de jornada de trabalho para alguma parte da categoria. Eu fui pessoalmente à creche, deixei uma carta por escrito para não ficar nenhuma dúvida, falando que a pessoa, aqui a casa estava aberta, que ela viesse me procurar sempre que tivesse dúvida, que eu não defendo o aumento da jornada de trabalho para aquela parte da categoria. Porque em anos anteriores eu sempre falei, e quem acompanha o meu trabalho sempre falei até em redução. Isso é uma coisa que há de se estudar, porque as leis são dinâmicas, o processo legislativo é dinâmico. O que existe no Congresso Nacional é um projeto de lei. Brincaram com vocês e falaram que é uma lei. É um projeto de lei. Projeto de lei não é lei. Porque o Brasil inteiro discute essa questão das ADIs, a questão do ensino básico. Eu vou ler como é que está hoje o projeto de lei que faltou o vereador Rodrigo explicar, que está no Congresso Nacional e que a última tramitação foi no dia 3 de abril 3 de março de 2013, e na Comissão de Educação, designada relatora, inclusive, a deputada federal Yara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores. Então, está em discussão. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai encontrar uma forma de fazer essa justiça. Tem que ser feito. Agora, o que nós não podemos permitir é que se brinque. Atrás dessa brincadeira maldosa, tem uma coisa, é esconder o número de vagas que o prefeito Binho aumentou de 2013 para 2014. Lembrando sempre que desde 1997 é pedido esse aumento de vagas. Aumentou. Também querem esconder as reformas da escola. Se não começaram todas as reformas em 2013, é porque essa administração preza pelo que é certo. Tem que ter o dinheiro empenhado. Não pode ter obra abandonada. Tem que fazer reforma. Não é só em escola, em quadra, em creche, em posto de saúde. Eu peço e não é possível o público sempre não se manifeste até que a vereadora termine a fala dela, senão... Nem sempre... Obrigada, senhor presidente. Nem sempre é possível fazer as reformas concomitantemente. Todo mundo sabe disso e nem ao mesmo tempo. Então, eu quero dizer que esse requerimento se refere ao projeto de lei do senhor Carlos Zaratini, que dispõe sobre a contagem do tempo de exercício dos profissionais que exercem atividades em unidades de educação infantil, como de efetivo exercício do magistério. Está lá. É só a gente querer acompanhar. Acabou meu tempo, senhor presidente. Eu encerro dizendo, eu aprovo o requerimento, mas não admito que se brinque com a categoria. Não admito que um vereador eleito pela base, que assinou compromisso com o prefeito Binho, em vez de ajudar a resolver os problemas, fique fazendo com que a categoria pense que ninguém aqui está interessado. Hoje foi uma ADI lá no gabinete do prefeito, junto com os diretores. Questão de ordem. Que vai estudar. E isso eu não posso admitir. Verdade. Eu peço que a vereadora conclua a fala. Muito obrigado. Em discussão, o requerimento número 98/2014 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Peço a palavra, vereador. Peço a parte. Tem a palavra o vereador Teixeira da Combloco por 5 minutos.